Fala pessoal, tudo bem? O que está acontecendo na China e qual a relação disso com o Bitcoin? Bom, se você não sabe o que está acontecendo na China nos últimos dias, eu compartilhei no meu perfil do Twitter essa thread aqui do Rodrigo da Silva que explica em bastante detalhes. Bom, todo mundo sabe que a China é uma ditadura, como outras que existem por aí. E desde 2020, a China vem adotando uma política de zero tolerância ao Covid, ou pelo menos esse é o pretexto para alguma das atitudes que o governo chinês vem adotando. Bom, e mais recentemente, aqui a gente tem imagens da polícia chinesa implementando um lockdown bastante restritivo, policiais batendo em idosos. Essa aqui é uma loja que entrou repentinamente em quarentena e as pessoas estão fugindo desesperadas porque não se sabe, caso elas ficassem presas aqui, por quanto tempo elas ficariam retidas, por dias, semanas ou sabe-se lá por quanto tempo. Cara, um parênteses, o Twitter é uma rede social muito bizarra, né? Olha o assunto do momento que tá aparecendo aqui agora. Mas enfim, continuando no tema do vídeo. Aqui é um vídeo que ele mostra as pessoas em Xangai gritando pela janela, protestando porque elas estão trancafiadas nos seus prédios. E muitas dessas pessoas ficaram confinadas sem mesmo ter tempo de comprar, ou mesmo tempo ou condições de comprar alimentos suficientes para ficar tanto tempo em confinamento. O vídeo seguinte dessa thread aqui é algo bastante distópico. A gente viu no vídeo anterior as pessoas se manifestando contra o lockdown nas janelas e aqui a gente tem um drone sobrevoando. É totalmente distópico isso e a voz robótica do drone está dizendo: controle o desejo de liberdade da sua alma, não abra a janela e nem cante. Ou seja, além de manter as pessoas trancafiadas, o governo exige que elas se resignem, que elas fiquem resignadas diante dessa situação. E tem uma série de medidas extremamente bizarras que estão acontecendo. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas a gente tem um efeito que gerou um estopim nessa situação. As pessoas estão confinadas em algum desses edifícios em que os chineses estavam presos, tá? Tem membros do governo, da polícia que vão lá e pregam madeira na porta da casa para que a pessoa não saia. Em algum desses edifícios houve um incêndio e as pessoas morreram queimadas. E esse incidente foi o estopim para que eclodissem uma série de manifestações das pessoas contra o governo. Então, bem resumidamente, é isso que está acontecendo na China no atual momento. E como toda ditadura, o governo chinês ele procura controlar algumas coisas. Uma delas, o acesso das pessoas à informação. Portanto, tudo aquilo que é veiculado nos canais de mídia mainstream é filtrado de acordo com aquilo que favorece ou que pelo menos não contraria a narrativa que o governo pretende implementar, e também há um controle sobre aquilo que as pessoas exprimem nas redes sociais. Portanto, governos autoritários, e aqui a gente nem está entrando sobre a natureza desse governo, sobre o viés ideológico, o ponto é que governos autoritários, ditatoriais, eles buscam ter o controle absoluto da sociedade, e esse controle absoluto faz com que a gente tenha situações completamente bizarras, na falta de uma palavra mais contundente, dos desmandos do autoritarismo, da crueldade do governo. E eles procuram controlar a narrativa vigente, procuram controlar as informações circulantes para que não haja consciência daquilo que de atroz o governo faz, para que não haja uma organização social que possa vir a ser uma força contrária ao governo ditatorial. Isso acontece na China, isso vem acontecendo na Rússia. Então a gente tem aqui o controle da informação, mas isso não é algo que surgiu de repente na história recente. O desejo de algumas pessoas de exercer um poder absoluto sobre uma grande massa de pessoas, ele existe desde tempos imemoriais em diversas organizações sociais
que a humanidade já teve. Mas o ponto é que esses governos, eles pretendem ter o controle absoluto da sociedade, procurando controlar a informação. E aqui entra a importância do Bitcoin. Mas antes de a gente entender a importância do Bitcoin, é importante a gente entender a importância da descentralização. A descentralização, que é possível através da tecnologia de blockchain, através de blockchains que adquiram um grau de maturidade, que lhe confira um grau de descentralização, ela permite a criação, por exemplo, de redes sociais descentralizadas. Esse site aqui que eu estou te mostrando é o site da Lens Protocol, que é uma proposta de rede social descentralizada. Se uma rede social é descentralizada, não tem uma entidade central controlando essa rede social. Ela funciona através de vários pontos simultaneamente. Portanto, um governo autoritário, ele não tem como derrubar uma rede social descentralizada. Essa rede social, entre outras propostas de rede social descentralizadas, elas ainda não ganharam muita efetividade porque elas não têm uma adoção massiva por grande parte das pessoas. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a importância da descentralização. Com a descentralização, você consegue garantir a livre circulação de ideias. E a livre circulação de ideias é um remédio que poderia ter impedido casos como esse que está acontecendo na China, tá? Tem muita situação bizarra que está acontecendo por parte do governo. Eu não vou expor aqui nesse vídeo para não ganhar nenhum tipo de strike, tá? Mas tem coisas realmente cruéis, tá? Essa é a palavra mais apropriada, cruéis, não apenas bizarras. E o que o Bitcoin tem a ver com isso? Ao longo do tempo, diversos seres já pretenderam ser o líder do bando e exercer essa liderança perante os outros seres humanos de uma forma bastante cruel, impondo a sua autoridade através do medo, através de um poder nada benevolente. E diversos instrumentos, eles facilitam com que esse poder estatal ele possa vir a ser absoluto. E aqui um parênteses, eu não sou libertário, eu não acredito que tudo aquilo que vem do governo é ruim, que a gente deva ter uma sociedade organizada sem a presença de um ente estatal, uma sociedade completamente anárquica. Eu imagino que a gente teria ainda mais problemas do que esses problemas decorrentes de governos que acabam descambando para ditaduras, tá certo? Mas eu acredito que o poder dos governos em geral, ele deve ter contrapesos. E aqui a gente entra mais precisamente no Bitcoin. O Bitcoin ele esvazia um pouco do poder estatal de monopólio sobre a emissão de dinheiro e a transação monetária. O Bitcoin é uma moeda descentralizada, portanto, ele tem a característica de ser resistente à censura. Quando uma estrutura de poder é ocupada por um ou por alguns tiranos, isso tem um potencial de causar um efeito devastador em diversas sociedades. Tempos atrás, não havia uma dissociação entre religião e poder. Portanto, o governante, ele, além de exercer esse papel de administrador da sociedade, ele também era um intermediário entre uma divindade e toda a população. E isso garantia poderes quase que absolutos a esse governante, uma vez que ele é o intermediário de Deus perante o povo. Com a evolução da sociedade, foi visto que era necessário, que era prudente tirar esse tipo de poder. E aí a gente passou a ter uma organização social laica. E esse esvaziamento de poder dessa estrutura governamental é extremamente importante porque isso é o remédio, isso é o freio, isso é o contrapeso para que situações como essa que a gente está vendo na China e em tantos outros lugares, elas cheguem a esse ponto, que é um ponto de praticamente não retorno. É muito difícil
quebrar uma estrutura de poder que bloqueia a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de livre negociação entre as pessoas. Portanto, da mesma forma que no passado a humanidade entendeu que não cabia ao Estado manter o monopólio das crenças das pessoas, isso esvaziou um pouco o poder dos governantes. Lembra? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Portanto, a estrutura de poder de uma sociedade, ela não pode, por segurança das pessoas, ser completamente centralizada. Portanto, o poder, ele precisa ser descentralizado, ser dividido em diferentes esferas. E o poder que vem do monopólio da emissão e da chancela de cada transação de circulação de dinheiro na sociedade é um poder extremamente grande. E o Bitcoin, ele ajuda a esvair esse poder. Eu não estou falando que não deva haver uma moeda estatal, uma moeda fiduciária, mas eu acredito que há uma necessidade para o Bitcoin, há uma necessidade para que essa moeda se desenvolva, ainda que em paralelo, para que sirva como um contrapeso aos poderes de governo. A gente tende a achar que esse tipo de situação nunca vai chegar perto da gente, né? Mas a gente vê situações muito estranhas acontecendo no mundo que a gente está vivendo. Na Rússia, na Ucrânia, na China, Coreia do Norte, há muitos anos tem um poder absoluto exercido por governantes. E o grande remédio que a humanidade tem para evitar que situações como essa aconteçam é, por exemplo, o Bitcoin. Eu diria que mais que o Bitcoin, a tecnologia de blockchain que permite a descentralização. No Bitcoin, para quem não sabe, eu não tenho uma entidade central que é responsável pela emissão e pela existência do Bitcoin. Eu tenho diversos nós que rodam simultaneamente a mesma blockchain, o que garante a existência e a perpetuação do Bitcoin. Se você não tem nenhum ponto central de ataque, ele por consequência se torna resistente à censura. E essa característica de ser um ativo, de ser algo resistente à censura, prova não somente a utilidade, mas também a necessidade do Bitcoin. E se você também acha que um governo ele não deve ter direito ao monopólio da emissão de moeda, que ele não deve ter um controle absoluto, uma estrutura de controle absoluto, para que assim nós possamos nos precaver de situações de ditaduras completas se formando na sociedade, se você acredita nisso, dá um joinha nesse vídeo. Eu quis aproveitar esses eventos que estão ocorrendo porque muita gente vê o Bitcoin apenas como um ativo especulativo, mas não, ele tem muita necessidade. Eu diria inclusive que ele é imprescindível, não apenas ele, como a descentralização em geral. Protocolos como esse ainda não vingaram porque ainda não tem muita adesão, mas eu acredito que conteúdos como esse que apontam a necessidade, a importância da descentralização, eles tendem a gerar uma consciência cada vez maior num número cada vez maior de pessoas. Se você faz parte dessa comunidade que entende o valor da descentralização, não deixa de se inscrever no canal. E para encerrar, quero deixar um aviso. Essa semana, nos próximos dias, está encerrando a nossa promoção de Black Friday para entrar na comunidade Investidor Cripto com R$1.000 de desconto e mais 2 bônus de acesso. Se você quiser aproveitar essa promoção, clica no link que está aqui na descrição. Por hoje é isso, me despeço por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.